Esse é mais um vídeo para você que é participante dos fundos de pensão como a Funcef e a Petros e que está pagando contribuições extraordinárias para esses fundos de pensão. Como o STJ julgou recentemente o tema 1224, deu ganho de causa aos contribuintes, autorizando que essas contribuições extraordinárias possam ser deduzidas na base de cálculo do imposto de renda, nesse vídeo eu vou explicar para você como funciona o prazo de prescrição dos 5 anos. Então eu vou explicar como funciona a prescrição para quem ajuizar essa ação a partir de agora, como funciona a prescrição para quem ajuizou a ação em meados de 2023, um pouco antes do STJ ter mandado suspender todas as ações que estavam tramitando no Brasil, e também vou explicar a prescrição para quem está em ações coletivas. Depois de assistir esse vídeo, além de entender como funciona, tenho certeza que você vai poder até explicar para os seus amigos e colegas que não assistirem esse vídeo. Vamos lá então? Mas antes de iniciar a explicação da prescrição, vamos dar uma passadinha lá no site do STJ para ver qual é a situação do tema 1224 hoje, dia 30 de janeiro de 2026, quando eu estou gravando esse vídeo. Provavelmente você vai estar assistindo em data posterior, então se você quiser fazer essa pesquisa, basta você ir para o Google e digitar tema 1224 STJ, você vai chegar nessa mesma página que eu vou mostrar para vocês agora. Então estou lá, aqui nós temos o tema repetitivo 1224 e podemos ver que hoje, 30 de janeiro de 2026, a situação dele é acórdão publicado. Esse é o status do tema 1224 no STJ. Sabemos que o julgamento foi proferido aí no final de novembro do ano passado, 2025, né? Olha, foi publicado esse acórdão dia 19 de novembro de 2025 e aqui podemos ver a tese, então, que foi firmada. É possível deduzir da base de cálculo do imposto de renda pessoa física os valores vertidos a títulos de contribuições extraordinárias para fundos de pensão, entidades fechadas de previdência complementar, até o limite de 12% do total de rendimentos dos contribuintes. Então, esse é o tema que foi, a tese, perdão, que foi firmada no tema 1224. Lembrando que essa tese, ela passa a ser obrigatória, ou seja, os juízes e tribunais de primeiro e segundo grau, eles têm a obrigação de seguir, eles não podem julgar de maneira contrária, porque esse recurso ele foi julgado pela sistemática dos recursos repetitivos. E isso significa que o STJ decidir, os juízes e tribunais de primeiro e segundo grau precisam seguir. E em relação aos processos que estão suspensos, ainda há aqui a determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre essa matéria em todo o território nacional. Porém, no final de 2025, durante o mês de dezembro, nós utilizamos um argumento jurídico do artigo 1040, inciso 3º do Código de Processo Civil. Fizemos aqui no escritório uma força-tarefa, peticionamos em todos os processos solicitando que os juízes não aguardem o trânsito em julgado. Porque o que diz o artigo 1040? Ele diz publicado o acórdão paradigma. E o acórdão paradigma, ou seja, o acórdão do tema 1224, ele já foi publicado. Então, foi publicado dia 19/11. E o artigo 1040 do Código de Processo Civil é muito claro. Publicado o acórdão paradigma, inciso 3º, os processos suspensos em primeiro e segundo grau retomarão o curso do julgamento para julgamento e aplicação da tese firmada no Tribunal Superior, no caso aqui, o STJ. Então, utilizamos essa prerrogativa como um argumento para que os juízes e tribunais dos processos que estão conosco, retomassem o curso do processo, levantassem a suspensão para que possam, então, aplicar essa tese que foi firmada lá no STJ. Muitos juízes aceitaram, levantaram a suspensão, ou seja, retomaram o curso do processo, alguns inclusive já julgaram, já transitou em julgado e já estamos na fase de cumprimento de sentença. Alguns clientes nossos já receberam contato para nos passar os documentos necessários para que a gente possa dar sequência no processo, fazer o cálculo, apresentar o cálculo para que o contribuinte possa receber de volta tudo que ele pagou indevidamente nos últimos 5 anos. E além disso, esses contribuintes agora na declaração 2026, como eles já têm a sua própria ação transitada em julgado, eles poderão deduzir essas contribuições extraordinárias na declaração 2026, que o prazo para entrega inicia agora no mês de março e provavelmente vai encerrar no mês de maio de 2026. Tá? Então, essa é a situação. Alguns juízes não aceitaram, mantiveram a suspensão, mantiveram suspensa a ação. Nós apresentamos um recurso, um pedido de reconsideração
por meio de um recurso que existe na lei processual, e alguns juízes reconsideraram, porém outros mantiveram. Então, esses que mantiveram, a gente entende que falta pouco para transitar em julgado e logo na sequência, provavelmente, esses processos também terão o seu curso retomado. Então, essa é a situação hoje do tema 1224 e das ações que estavam ou que continuam suspensas por conta da decisão do STJ. Então, agora, vamos analisar a questão da contagem do prazo de prescrição de 5 anos. A primeira questão que precisa ficar claro é que existem dois entendimentos no Poder Judiciário. O primeiro entendimento, que é o majoritário, entende que a data relevante para fins da contagem do prazo de 5 anos de prescrição é a data em que o contribuinte entregou a sua declaração. Já o entendimento minoritário, no âmbito do Poder Judiciário, ou seja, existem poucos juízes e tribunais que entendem dessa forma, esse entendimento defende a tese de que a data relevante é o dia 31/12 de cada ano. Já vai ficar mais claro para vocês. Então, vou começar explicando aqui o entendimento majoritário, que entende que a data da declaração é a data relevante. Vejam a diferença que isso causa na situação de cada contribuinte. Estamos aqui em janeiro, 30 de janeiro de 2026, vamos imaginar que esse contribuinte aqui ajuizou a ação em fevereiro, certo? Fevereiro de 2026, mês 2 de 2026. O primeiro cálculo que tem que ser feito é da data em que o contribuinte ajuizou, você retroage 5 anos. Então, fevereiro de 25, 1, 2, 3, 4, fevereiro de 21, eu tenho aqui os 5 anos contados da data do ajuizamento da ação, fevereiro de 21. Muito bem. Para o entendimento majoritário, que defende que a data da declaração é a data que importa, vejam que esse contribuinte ele vai poder lá na frente, quando a ação dele for julgada, quando iniciar o cumprimento de sentença e quando for feito o cálculo do valor que ele tem para restituir, ele poderá restituir todo o imposto que ele pagou indevidamente nas declarações dentro deste período, nas declarações que ele entregou dentro desse período ou depois, obviamente, né? Ou depois. Depois, tranquilo. Então, a declaração que ele entregar em 2026, ou seja, todas as declarações daqui, né? Do momento em que for feito o cálculo até fevereiro de 2021, que é o prazo de 5 anos contado retroativamente da data em que ele ajuizou a ação. Então, quando ele entregou declarações? Ele entregou declarações em maio de 25, maio de 24, maio de 23, maio de 22, maio de 21. E a declaração de maio de 21, lembrando que ela diz respeito ao ano calendário 2020, ou seja, todos os rendimentos que o contribuinte teve no ano 2020, ele declarou em 21. Ou seja, para esse entendimento, o contribuinte poderá restituir, é o entendimento majoritário, até a sua declaração 2021, que diz respeito ao ano calendário 2020. Portanto, todas as contribuições extraordinárias que esse contribuinte pagou no ano de 2020, ele vai ter a oportunidade de restituir o imposto que foi pago indevidamente, certo? Já para o outro entendimento, vamos fazer o mesmo raciocínio. Então, ele ajuizou a ação aqui em fevereiro de 26. Contamos os 5 anos, 1, 2, 3, 4, 5. Fevereiro de 21, ok? Fevereiro de 21. O que vai acontecer para os contribuintes que tiverem o seu processo submetido a esses juízes que defendem esse entendimento minoritário? A data relevante não é mais a data da declaração, e sim o dia 31/12 de cada ano. Portanto, 31/12, esse contribuinte poderá restituir todas as declarações que envolvam o dia 31/12, desde que esteja dentro deste período aqui, ou seja, no máximo até fevereiro de 21. Então, para esse entendimento minoritário, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, o dia 31/12 de 2020 já está fora do período abrangido por esse entendimento. Portanto, a declaração 2021, que diz respeito ao ano calendário 2020, não poderá ser inserida dentro do cálculo para a restituição. Então, esse é o entendimento minoritário. Como falei, o entendimento majoritário, a maioria dos juízes e tribunais entende desta forma, que é mais favorável ao contribuinte. E por que eles entendem que é a data da declaração a data relevante? Porque ao longo de um determinado ano, aquelas retenções que acontecem do imposto de renda ao longo do ano são retenções provisórias.
e o imposto só será calculado de forma definitiva na declaração do ano seguinte, lá no mês de abril, maio do ano seguinte. Então é nesta data que se consolida, que se tem certeza de qual é o cálculo, qual é o valor devido a título de imposto de renda para se compensar, né? Obviamente, com os valores que já foram adiantados de forma provisória ao longo do ano anterior. Então essa é a data considerada por esses juízes e tribunais, que são maioria no nosso país e que entendem desta forma. Vejam que é mais favorável ao contribuinte. Assim funciona, então, a contagem do prazo de prescrição. Então, agora você já aprendeu como funciona a contagem do prazo de 5 anos e já entendeu qual é a consequência para quem ajuizar a ação a partir de agora. Eu vou explicar agora para vocês quais são as consequências para quem ajuizou em 2023, antes da suspensão dos processos determinada pelo STJ. Esse exemplo, essa explicação, eu vou fazer a partir do caso da FUNCEF. Porém, se você é participante de outro fundo de pensão, como a Petros, por exemplo, o raciocínio é o mesmo. Basta você aplicar esse entendimento aqui ao seu caso concreto. No caso da FUNCEF, na FUNCEF aconteceu o seguinte, foram apurados 3 déficits nos fundos de pensão ali. Então, houve déficit no ano de 2014, 2015 e 2016. Referente ao déficit apurado no ano de 2014, os contribuintes da FUNCEF começaram a pagar equacionamento em maio de 16, certo? O déficit de 2015 começou a ser pago em maio de 2017 e o déficit de 2016 começou a ser pago em maio de 2018. Portanto, a partir de maio de 2018, todos os participantes da FUNCEF têm 3 linhas de desconto no seu contra-cheque: o déficit de 2014, contribuições extraordinárias 2014, 2015 e 2016, certo? Então, como eu falei, se você faz parte de outro fundo de pensão, basta você aplicar esse mesmo raciocínio que eu vou explicar a partir de agora para o seu caso concreto. Então, vamos para o caso do contribuinte que ajuizou a ação em meados de 2023. Sabemos que em novembro de 2023 o STJ mandou suspender todos os processos. O que aconteceu com esse contribuinte? Esse contribuinte, e eu vou fazer essa análise a partir do entendimento majoritário, ou seja, daquele entendimento que defende a tese de que o prazo de prescrição leva em consideração a data das declarações. Então, se esse contribuinte ajuizou aqui em agosto, setembro, outubro de 2023, antes da suspensão, o que ele vai poder restituir? Todas as declarações que estejam dentro do período de 5 anos, contados aqui da data em que ele ajuizou. Digamos que ele ajuizou aqui, voltamos 5 anos. 1, 2, 3, 4, 5, vai coincidir aqui com 2018. Então, todas as declarações que estejam dentro desse período, o contribuinte vai poder, e mais, né, obviamente, né, daqui para frente também. Então, esse contribuinte ele vai poder restituir. Então, vejamos, digamos que iniciamos aqui a fase de cumprimento de sentença hoje, fevereiro de 26. Esse contribuinte vai ter a declaração 25 para restituir, a 24, a 23, a 22, a 21, 20, 19 e 18. Se ele ajuizou essa ação aqui até abril, maio de 23. Se ele ajuizou agosto, setembro de 23, essa declaração que ele entregou aqui atrás já não será mais possível restituir. Então, nessa hipótese que eu iniciei explicando aqui, contribuinte ajuizou em agosto, setembro de 23, ele terá até a sua declaração 2019 para restituir, que diz respeito ao equacionamento, ao ano calendário e as contribuições do equacionamento, contribuições extraordinárias que ele pagou em 2018. Portanto, esse contribuinte terá apenas uma perda, digamos assim, não poderá restituir o que ele pagou indevidamente nos anos de 2017 e 2016, que englobam os déficits de 2014 e 2015. Avaliamos que, nesse caso específico aqui, a perda ela é pouco significativa, porque os déficits de 2014 e 2015 são déficits menores. Já o déficit de 2016 ele é um déficit maior. Se você, no caso dos participantes da FUNCEF, forem conferir o valor das contribuições extraordinárias, vocês poderão ver que a contribuição extraordinária do ano de 2016 ela é maior do que as dos outros anos. Portanto, a perda de imposto aqui que o contribuinte não poderá restituir será referente a esses 2 exercícios, pegando um pouco aqui de contribuições extraordinárias de 2015 e um pouco de contribuições extraordinárias de 2014, certo? Então, essa é a situação de um contribuinte que ajuizou a ação em setembro, agosto de 2023. Caso ele tenha ajuizado a ação em fevereiro, março de 2023,
2023, ele ainda vai poder pegar mais um ano aqui e terá perdido apenas, agora ficou bagunçado aqui a minha explicação, mas terá perdido apenas, digamos assim, as contribuições que ele pagou em 2016. Terá perdido apenas aí poucos meses, porque iniciou de maio até dezembro, e a contribuição do déficit de 2014, no caso da FUNCEF, é muito pequena. Esse contribuinte vai ter uma perda ínfima, deixará de restituir um valor ínfimo, certo? Então, esse é o raciocínio para quem ajuizou a ação nesse período aqui. Agora, vamos fazer uma outra explicação para quem está em ação coletiva, para quem está em ação coletiva. Aliás, antes de eu iniciar a explicação para quem está em ação coletiva, eu vou voltar um pouquinho lá e falar, ou melhor, até nem preciso ir para outra tela, vou explicar aqui mesmo. O que acontece? Para quem não ajuizou essa ação ainda, é preciso, antes de ajuizar, o contribuinte fazer uma análise se ele está ou não em alguma ação coletiva. Então, se o contribuinte pretende ajuizar a ação, é necessário que ele verifique primeiro se ele está em alguma ação coletiva. Muitos contribuintes não sabem se estão em ações coletivas das suas associações ou não. Se você faz parte de alguma associação, consulte a associação para saber se essa associação ajuizou a ação coletiva e se o seu nome está dentro do processo ajuizado pela associação. Caso esteja, será importante que você não ajuize a sua ação individual e sim apenas faça o cumprimento de sentença da sua ação coletiva, que eu vou explicar na sequência como funciona. Por quê? Porque o ajuizamento de uma ação individual dá causa a uma renúncia do direito que você teria dentro da ação coletiva, ou seja, há uma desistência automática. O contribuinte que ajuiza a ação individual desiste automaticamente de aproveitar a sua participação dentro da ação coletiva. E se o contribuinte ajuiza a ação agora, ele vai ter essa consequência que eu expliquei antes. O contribuinte que ajuizou a ação aqui vai poder restituir, vai ter a contagem do prazo prescricional desta forma e ele vai poder restituir, então, até o ano 2021, até a sua declaração 2021, que diz respeito ao ano calendário 2020. Já o contribuinte que está dentro de uma ação coletiva, as ações coletivas começaram a tramitar muito antes, 2018, 2019, 2020. Então, se esse contribuinte ajuiza uma ação agora, ele abre mão de poder aproveitar aquela ação coletiva que já foi ajuizada lá, hipoteticamente, em 2020 e vai poder, utilizando a ação coletiva, restituir todo esse período aqui. E, obviamente, mais o período futuro. Ou seja, se o contribuinte ajuizar a ação individual, ele perde o direito de restituir o imposto que ele pagou indevidamente naqueles anos anteriores ao prazo prescricional dos 5 anos. Como eu expliquei. Então, contribuintes que não ajuizaram, analise, verifique com a sua associação se a associação ajuizou a ação e se você está dentro da ação, dentro da lista de associados na ação coletiva ajuizada pela sua associação. Caso positivo, na sequência eu vou explicar para você o que vai acontecer se você está dentro de uma ação coletiva. Se você não está, me parece que não há discussão. Você pode ajuizar agora e vai ter os últimos 5 anos, considerando então o entendimento majoritário, sempre com data da declaração como a data importante e relevante aqui dentro do prazo dos 5 anos, como eu expliquei anteriormente, certo? Então essa é a análise para quem não ajuizou ainda. Consultem, verifiquem, é possível verificar. Você pode ver, inclusive, com o seu advogado de confiança. Caso não consiga essa informação da associação, o seu advogado de confiança pode procurar dentro dos processos, dentro das ações coletivas, para verificar se o seu nome está lá. É possível fazer isso tranquilamente. Caso esteja, então a recomendação é aguardar a sentença da ação coletiva e depois fazer o cumprimento individual, que na sequência, como eu mencionei antes, eu vou explicar para vocês como funciona. Então, para quem está na ação coletiva, fiz a explicação aqui agora, Muito bem. Agora, eu vou explicar um pouquinho como funciona, então, a ação coletiva, com essa outra tela aqui. Bom, uma ação coletiva, ela sempre tem 2 fases. A primeira fase se chama fase de conhecimento, ou seja, é a fase do processo em que se discute se as pessoas ou se a associação tem o direito que ela invoca ou não, se a união tem razão, enfim. Então, todos os processos funcionam dessa forma, processos dessa natureza. Primeiro se discute se tem o direito ou não, e depois se dá cumprimento àquela sentença, caso os contribuintes saiam vencedores. Então, como funciona no caso da ação coletiva? A fase de conhecimento, ela tem uma única parte. A fase de conhecimento tramita com a associação. A associação, com a lista de associados, entra com o processo e só ela vai trabalhar dentro do processo. Somente os advogados da associação, que vão apresentar petições. Obviamente, a união vai contestar, vai discutir, vai debater, enfim. Então, são 2 partes ali, o autor e o réu. O autor é a associação, que representa todos os associados, e a outra parte é a ré,
no caso aqui desse caso do tema 1224, é a União. A partir do julgamento, depois que a situação foi julgada, né, como nesse caso concreto aqui nós temos o tema 1224, que imaginemos que haverá o trânsito julgado nos próximos dias, a partir daqui não é mais a associação que vai trabalhar dentro do processo, e sim cada contribuinte, de maneira individual, terá que ajuizar o seu cumprimento de sentença. Ou seja, a associação vai te representar como associado somente na fase de conhecimento. Daqui para frente, cada um por si. E por que cada um por si? Porque os cálculos são individuais. Cada contribuinte vai ter um determinado valor para receber de volta, de acordo com os cálculos feitos na sua declaração. Então, cada contribuinte, com o seu advogado de confiança, que pode ser o mesmo advogado que conduziu a ação nesta fase aqui, ou seja, os advogados da associação, ou não. Não é obrigatório que seja o mesmo advogado. O contribuinte pode sim contratar outro advogado que seja da sua confiança. Ele vai iniciar um novo processo a partir do seu cálculo específico, do seu cálculo particular. E inicia-se um novo processo, então, para que esse contribuinte possa receber de volta tudo que ele pagou indevidamente. É possível também se fazer processos em grupos. 3, 4, 5, 10 contribuintes abrem um único processo e conduzem, então, o cumprimento de sentença com 3, 4, 5, 10 cálculos e somente eles dentro desse processo. Porém, é perfeitamente possível também que cada contribuinte tenha o seu próprio processo. No nosso escritório, nós optamos por cumprimento de sentença individuais. Cada contribuinte vai ter o seu cumprimento de sentença, vai poder acompanhar de forma individual o seu processo. Eu espero que tenha ficado claro para você. É um assunto um pouco complexo, porém, espero ter contribuído de alguma forma para melhorar o seu nível de entendimento a respeito dessa contagem, saber como funciona a prescrição para quem está em ação coletiva, para quem está em ação individual, para quem ainda não ajuizou, como funciona o cumprimento de sentença individual das ações coletivas, e espero que tenha contribuído de alguma forma. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curta esse vídeo se foi útil para você, compartilhe nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook de que você participa, para que outras pessoas também possam aprender e tomar conhecimento de como funciona essa questão da prescrição e também como funciona o cumprimento de sentença das ações coletivas. Não deixe também de assistir os outros vídeos da série sobre as contribuições extraordinárias dos fundos de pensão, a série que explica os impactos dessas contribuições para os contribuintes que querem buscar na justiça o direito de poder deduzir elas no imposto de renda à pessoa física. Muito obrigado e até o próximo vídeo.